Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores Presidentes do Tribunal de Contas de Portugal e do Tribunal de Contas Europeu, os senhores juízes, os senhores Presidentes de Comissão e todos os colegas deputados. Começaria por me referir ao parecer 6/2020 sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que cria um mecanismo de recuperação e resiliência. E recordo, como todos sabemos, que é aplicável juntamente com outros programas, como a iniciativa REACT-EU, o FEI, o InvestEU, e que suscita preocupações ao Tribunal de Contas Europeu e que são, no meu entender, muito oportunas e muito relevantes. Antes de mais, os objetivos do mecanismo de recuperação e resiliência são bastante abrangentes e sobrepõem-se parcialmente a outros instrumentos financeiros, como já aqui foi referido pela senhora juíza do Tribunal de Contas Europeu. Portanto, aumenta-se assim o risco de duplo financiamento e de concorrência entre programas diferentes. Também o volume significativo de recursos adicionais a despender num curto período de tempo é complicado, acresce o acompanhamento do desempenho de um mecanismo que pode ser prejudicado nos seus objetivos abrangentes de alto nível, aliados a lacunas no sistema de prestação de informações. Aliás, no relatório anterior, o Tribunal de Contas Europeu apontou várias insuficiências que afetam o processo de gestão antifraude, instou a Comissão Europeia e as autoridades de gestão a reforçar a detecção e a resposta e a coordenação entre organismos dos Estados-membros. Assim, uma das minhas primeiras questões é que medidas propõe o Tribunal de Contas Europeu para esta complexidade da situação, nomeadamente até porque o Tribunal de Contas Europeu comunica os casos de suspeita de fraudes no decurso dos seus trabalhos de auditoria ao OLAF. E que expectativas tem o Tribunal de Contas Europeu para uma possível cooperação com a Procuradoria Europeia, que infelizmente iniciou funções com o Procurador Europeu português, designado e envolto num manto de suspeitas e irregularidades. Depois, outra questão. Qual é a sugestão do Tribunal de Contas Europeu para a enorme responsabilidade que os Estados-membros têm pela boa e sustentável gestão financeira da União Europeia e como controlar eficazmente o dinheiro que é utilizado e com os resultados que se pretendem atingir? Cabe ao Tribunal de Contas Europeu, como sabemos, a proteção dos interesses financeiros da União. Ora bem, o que acontece é que com este quadro financeiro plurianual, com este mecanismo, há de facto uma dimensão inteiramente nova. E eu pergunto se o Tribunal de Contas Europeu necessita de mais recursos e, no caso afirmativo, se eles vão ser postos à sua disposição. Quanto ao nosso país, Portugal, ele terá para executar nos próximos 10 anos um montante de cerca de 60 mil milhões de euros. Ao contrário daquilo que o meu colega disse, não me parece que Portugal tenha sido um bom exemplo na capacidade de execução dos fundos europeus que lhe têm sido atribuídos. No melhor ano de execução dos fundos europeus do quadro financeiro plurianual ainda em vigor, Portugal conseguiu apenas executar 3 mil milhões de euros. Nos próximos anos, Portugal terá de executar, em média, cerca de 6,4 mil milhões de euros, o dobro por ano, caso não queira perder os fundos a que tem direito. Portanto, o PSD vê com muita apreensão esta situação, até porque, além de tudo, há um calendário vinculativo para cumprir. Temos muito receio que os fundos sejam malbaratados. Hoje mesmo foram lançados os primeiros concursos de financiamento do PRR, que tem um pacote global, como sabemos, de 16,6 mil milhões de euros para Portugal usar até 2026
e são 2 programas, 2 concursos na área da formação do ensino superior, que, como nós sabemos, no passado geraram as maiores fraudes que há memória nos fundos comunitários. Pergunto se, finalmente, se o Tribunal de Contas Europeu tem recomendações específicas neste âmbito para Portugal e, para terminar, esperamos que o Tribunal de Contas Europeu tenha, como disse ontem a nossa comissária Elisa Ferreira, tolerância zero no combate às fraudes e desconformidades com os assuntos, com os fundos comunitários. Muito obrigada.